No Conceituando a Coisa de hoje, defina para mim o que é empatia. Vou contar a história inspiradora de Rony, um homem adulto de quase 30 anos, autista que foi adotado por um casal jovem no Natal. Essa história foi contada em uma matéria pelo jornalista Charlie Buchерland, da BBC do País de Gales, no dia 25 de dezembro de 2025. Convidamos um homem para passar o Natal em nossa casa e ele ficou conosco por 45 anos. Em 23 de dezembro de 1975, Rob Person e sua esposa, Diane, estavam se preparando para o Natal em sua casa em Cardiff, País de Gales, quando ouviram a porta. Quando Rob abriu a porta, viu um homem com um saco de lixo com seus pertences na mão direita e um frango congelado na mão esquerda. Rob olhou bem para o rosto do homem e lembrou-se vagamente dele como Rony, alguém que ele via ocasionalmente na escola dominical quando era menino e com quem lhe diziam para ser gentil, pois ele era, abre aspas, um pouco diferente. Eu disse, Rony, o que é esta galinha? Ele respondeu, alguém me deu de Natal. Então eu disse uma palavra que mudou a vida de todos nós. Eu não sei por que disse, mas eu disse. Entre. Então, com apenas 27 e 26 anos, o casal sentiu-se compelido a acolher Rony, né? Devido a ser a noite de Natal e, enfim, né? Se compadeceram ali da situação dele. E quando eles perceberam também que o Rony tinha autismo, isso acabou os deixando mais consternados ainda com a situação. Eles prepararam o frango e deixaram ele tomar banho e concordaram em deixar o Rony passar e ficar a noite de Natal. O que começou como um ato de compaixão transformou-se em uma amizade única, marcada pelo amor e pelo compromisso que durou 45 anos, até o dia em que Rony faleceu. Rob, agora com 77 anos, e Diane, agora com 76, estavam casados há apenas 4 anos, quando receberam Rony em sua casa. Uma pausa. A bebezinha tá mudando de posição. A história não poderia ficar melhor, né? Sem a companhia do gatinho. Oh, meu Deus, de mamãe. Desculpa, não resisti. Rony tinha quase 30 anos e estava sem casa desde os 15, vivendo em Cardiff e arredores e mudando constantemente de emprego. Para que ele se sentisse bem-vindo, o mais bem-vindo possível, pediram à família para que lhe trouxesse um presente de Natal, qualquer coisa, desde um par de meias, um perfume. Agora consigo lembrar-me dele. Ele estava sentado à mesa de Natal, tinha aqueles presentes e chorava porque nunca tinha conhecido aquele tipo de sentimento de amor, sabe? Disse Diane. Foi realmente incrível de se ver. Então o casal planejava deixar que ele ficasse até o amanhecer, né? No dia seguinte. Porém, o dia seguinte chegou e eles não conseguiram expulsar Rony. Falar, olha, Rony, acabou o Natal, né? Bora, vida que segue. Então, eles foram e procuraram, né, orientações das autoridades. E aí, agora vem uma parte bastante irritante, né? Que é, eles foram até esse centro para sem-tetos, disse a eles que Rony precisava de um endereço para conseguir um emprego, disse Rob. Mas para conseguir um endereço, você precisa de um emprego. É esse o dilema de quem se encontram muitos sem-tetos, né? Ou seja, você precisa de um endereço para trabalhar e para trabalhar você precisa de um endereço. Se você não tem nenhum nem outro, né? Então, mais tarde, Rob foi pesquisar a história de infância e adolescência do Rony para entender um pouco melhor, né, as origens dele, o que tinha acontecido e o que tinha levado o
Rony a chegar naquelas condições, né? Então, ele descobriu que que ele foi colocado num lar adotivo em Cardiff, porém ele não permaneceu lá e foi enviado aos 11 anos para um lar muito distante, né? Para uma escola a 320 quilômetros de distância, referida no relatório como uma, abre aspas, escola para meninos com deficiência mental. E viveu lá durante 5 anos. Ele não tinha amigos lá, ele não tinha nenhuma assistente social que o conhecesse, não tinha professores que o conhecesse. Imagina a situação, né, gente? Rob disse que Rony costumava perguntar: eu fiz algo errado? Constantemente. Algo que Rony acredita que... que Rob acredita, eles têm um nome parecido, né? Rob, o pai adotivo. Rob, o pai adotivo. E tem uma coisa aqui que é muito pontual, que me deixou bastante emocionada, que o Rob conta, o Rob pai, que é Rob e Rony. O Rob é o que adotou e o Rony é que eu tô confundindo muito os nomes dos dois aqui. Então, o Rob disse que Rony costumava perguntar: eu fiz algo errado? Constantemente. Coisa que o Rob acreditava que ele aprendeu durante o tempo que ele passou nessa escola, né? Ele sempre se preocupava em ter ofendido você ou feito algo errado, que deve ter sido uma disciplina muito rígida, uma disciplina provavelmente, né? Vamos supor aqui que tenha sido deixado muito de lado, muito negligenciado ou até coisa pior, né? Então, por isso que ele sempre se punha nesse lugar de, né, eu te ofendi, eu fiz algo errado, né? Para que ele já se antecipasse e pudesse, eu acho que, se desculpar ou não sofrer nenhuma consequência, castigo, quem sabe, né? Então, aos 15 anos, Rony foi enviado de novo para a cidade dele, né, Cardiff, abre aspas, para nada, segundo ele. E então, no começo, o casal relata que eles tiveram um pouco de dificuldade ali para se adaptar, né? Com o Rony, eles diziam que ele tinha alguns hábitos esquisitos, estranhos, como é relatado aqui na matéria. Ele não fazia contato visual, a forma dele de verbalizar as coisas eram diferentes. Mas, com o passar do tempo e quando eles passaram a conhecê-lo, né, mais intimamente, começaram a entender ele, eles relatam aqui: passamos a amá-lo, desculpa, passamos a amá-lo. Eles ajudaram Rony a conseguir um emprego como coletor de lixo e o levaram para comprar roupas novas depois de descobrirem que ele usava as mesmas roupas que ganhou quando era adolescente na escola. Não tínhamos filhos, era como vestir os nossos filhos para a escola. Éramos pais orgulhosos, disse Rob. Ai, gente, essa história ela só melhora, sério, eu ficaria horas aqui falando sobre ela. Quando saímos da loja, Daiane disse, Daiane não, Diane, né? Nós temos, graças a Deus. A leitura tá boa aqui, né? Me perdoem. Ela me disse: ele trabalha como lixeiro, mas nós o vestimos como se trabalhasse no hotel Dorchester, um hotel de luxo em Londres, disse Rob rindo. Gente, prepara o lencinho. Olha que coisinha linda. Rob, que era advogado, acordava 1 hora mais cedo para levar Rony ao trabalho, antes de ir para o seu próprio trabalho, para o seu emprego. Quando chegava em casa, Rob disse que Rony costumava estar ali, sentado, apenas sorrindo. E uma noite ele perguntou: Rony, o que você está achando tão engraçado? O que você está se divertindo tanto? E Rony respondeu: Rob, quando você me leva para o trabalho pela manhã, os outros homens perguntam: quem é aquele homem que te leva para o trabalho de carro? E ele falou que respondia: ah, é meu advogado. Ai, que pessoa maravilhosa, que ingenuidade, que pessoa linda. Que bom que ele conseguiu encontrar pessoas boas para ter uma vida digna, né? Ai, fico emocionada.
Abre aspas. Não achamos que ele estivesse orgulhoso por ter sido levado ao trabalho por um advogado, mas achamos que talvez ele nunca tivesse tido alguém para levá-lo ao seu primeiro dia de aula. E isso para ele foi muito significativo, disse Rob. E agora, ele com quase 30 anos, finalmente tem alguém à espera dele no portão. Aí eles falam um pouco aqui dos rituais dele, que ele gostava de tirar a louça da máquina de lavar louça todas as manhãs para ajudar, para se sentir útil, que ele gostava de ler o jornal, mesmo tendo dificuldade, ele gostava de ler o jornal e isso deixava o casal muito feliz de ver ele fazendo, né, as coisinhas dele ali. E que todos os anos, no Natal, ele comprava os mesmos cartões de Natal nas mesmas lojas de departamento. E o Rony e a Diane fingiam surpresa. E o Rob ficava extremamente animado e feliz com isso. E eles contam também que o Rony gostava muito de passar bastante tempo na igreja local, que ele recolhia as doações, né, para fins de ajuda para pessoas sem teto. E a Diane conta uma história de que um dia ele chegou em casa sem sapatos, porque ele tinha dado os sapatos dele para um morador de rua que precisava, né? Então, você vê aí uma pessoa que veio do nada, que praticamente não tinha, né, muitas condições, e mesmo assim, ele literalmente tirava dele para oferecer para os outros. É uma pessoa extremamente simples, né? Então, a Diane conta aqui, né, que eles passaram por momentos difíceis, e um dos mais difíceis foi quando a Diane adoeceu. Ela teve uma síndrome que se chama fadiga crônica, e ela lembra que ela não conseguia sair da cama. Abre aspas. Eu tinha uma filha pequena de 3 anos. Rob estava fora no trabalho, disse Diane. Mas ela disse que Rony era notável e se destacava preparando mamadeiras para o filho, né, para o filho do casal, ajudando nas tarefas domésticas e brincando com a filha, Kate. Ele tinha um grande coração, disse Rony. Era gentil e às vezes frustrante, disse Diane. Às vezes eu era sua mãe, e às vezes eu era sua assistente social, e às vezes eu era sua cuidadora. Eles relatam, né, que um dia alguém perguntou para eles: e como que vocês explicam para os filhos de vocês, né, essa pessoa aleatória dentro de casa? Então eles responderam que, bem, nós realmente não pensamos nisso. Ele é apenas o Rob. Né? Rob acrescentou: nossos filhos nunca conheceram uma vida sem Rony. Ele estava lá antes deles nascerem e eles continuaram lá depois, né? Que eles partiram com os próprios filhos, né? Então, eles não conheciam uma vida diferente, né? Então, aqui Rony era voluntário regular no banco de alimentos da igreja e ajudava a organizar uma partida de futebol no dia seguinte ao Natal, por 25 anos. Uma vez, o casal considerou apoiar Rony para que ele vivesse de forma independente, né? Alguns anos depois de ele se mudar para a casa do casal, né? À medida que seus 2 filhos cresciam, o espaço parecia limitado, sua casa com apenas um banheiro, eles abordaram Rony para sugerir que ele alugasse um apartamento na mesma rua. Mas ao entrar, ele repetiu aquela pergunta familiar: eu fiz algo errado? Ai, gente, eu não consigo nem imaginar. Rob disse que Diane o mandou sair da sala e começou a chorar. E disse: eu não consigo fazer isso. Algumas noites depois, Rony entrou no quarto deles e perguntou: nós 3 somos amigos íntimos? E acrescentou na pergunta: e ficaremos juntos para sempre, não é? E houve uma pausa, provavelmente muito longa,
Eu olhei para Di e disse: sim, Rony, nós ficaremos juntos para sempre. E nós ficamos. Gente, não tem como não se emocionar. Rony faleceu em 2020, aos 75 anos, após sofrer um derrame, e o casal diz sentir muita falta dele. Rony deixou 40 mil euros, 298 mil reais para instituições de caridade em seu testamento, que era exatamente a quantia necessária para consertar o telhado do centro de Lockwood. Logo após a morte de Rony, um novo centro de bem-estar no valor de 11,9 milhões de reais, na moeda deles, 1,6 milhão de euros, anexo à igreja Greenwood, em Cadfield, recebeu o nome Lockwood House, que era o sobrenome do Rony, né, em homenagem a ele. E Rony deixou exatamente em seu testamento a quantia exata que esse centro precisava para ser construído e acolher mais pessoas. E um dos beneficiários desse local falou uma frase muito bonita, eu vou ler agora para vocês, abre aspas: o sem-teto colocou um teto sobre nossas cabeças. Diane disse, não é incrível? Eu acho que tudo isso estava destinado a acontecer. As pessoas nos perguntam como isso aconteceu em 45 anos, mas a verdade é que de certa forma, aconteceu um dia de cada vez. Rony trouxe riqueza para as nossas vidas, conclui ela. Papo leve, sincero, já até desliguei aqui o celular, a reportagem é da BBC News, né, já falei pra vocês. Gente, que história linda, né, que bonito, que motivacional, né. É lógico que a gente precisa ter cautela, né, ao ajudar as pessoas a recebê-las, né, dentro de casa principalmente, né. Hoje em dia, acredito que a gente nem tenha essa condição de fazer, né, isso que o Rob e a Diane fizeram. Mas olha que lindo, eles salvaram, né, o Rob, a gente não sabe que destino teria, né, e realmente parece, né, como a Diane falou, né, uma coisa que já estava escrita, né, era predestinada, né, porque ele foi ajudado, ele foi acolhido e ele conseguiu retribuir isso para a sociedade, né, ele juntou todo o dinheirinho dele que ele trabalhou, ele deixou essa herança para uma instituição de caridade, e eu achei tão bonita essa frase, né, um sem-teto colocou um teto sobre as nossas cabeças, né, é tão significativo isso, nós por nós, né, nós, os seres humanos, precisamos ajudar outros humanos, nós só evoluímos enquanto sociedade porque nós nos juntamos, né? Nós fizemos aldeias, nós fizemos comunidades, né? Tem um documentário muito interessante que fala que para você criar uma criança é necessário uma aldeia. Então, não percam a fé na humanidade, existem muitas pessoas boas, essa história é linda, ela aquece o coração, eu acho que ela já foi lançada no dia de Natal justamente para isso, para encher o coração da gente de esperança, e eu fiquei morrendo de vontade de contar essa história, e eu quero contar mais histórias assim no canal, então se vocês tiverem histórias aí bonitas, histórias inspiradoras, pode mandar. Aqui a gente tá aberto, nós vamos falar sobre tudo. De vez em quando a gente vai chorar, de vez em quando a gente vai sorrir, de vez em quando a gente vai ter que falar de assuntos complexos, né? Porque da mesma forma que existem pessoas boas, existem pessoas não muito boas, e essas pessoas acabam afetando, né, a comunidade.
E é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido essa história linda. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Curtam muito, por favor. Eu estou começando o canal, né? E é isso, gente. Sintam-se abraçados, tá? Espero que vocês se emocionem da mesma forma que eu me emocionei. Abraços longos para liberar a ocitocina em todos vocês. E até breve. Muita coisa boa ainda está por vir. Nenequinha, você gostou da história? Você gostou? Você gostou da história? Você gostou? Gostou? Te amo.